Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Até aqui, irmãos.
Aleluia. Irmãos, o apóstolo Paulo, exortando, admoestando a igreja de Colosso, deixou registrado isto que lemos aqui, na guia do Espírito Santo, que o inspirou para escrever, e Deus, que vela sobre a sua palavra, Deus vigia, permitiu que esta carta fosse preservada e que fizesse parte do texto sagrado da Bíblia e que serve como luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, para todos aqueles que estão trilhando o caminho da salvação e que buscam a salvação. E a palavra de Deus, irmãos, inspirada pelo Espírito Santo, é para a geração que vive. Então esta epístola foi para a igreja de Colossos e para a irmandade que vivia naquelas nações, naquela época. Mas depois aquela geração terminou, mas a palavra de Deus continua. Ela foi válida para a geração do final do primeiro século, do segundo século, depois do terceiro, quarto, assim por diante, e vem vindo. Esta mesma palavra foi válida para a geração que estava viva e terminou a vida no século XIX, no século XX. Nós estamos no século XXI. A palavra de Deus não termina, ela não desatualiza, ela permanece para sempre. E nela está a necessidade daqueles que estão vivos na sua geração. Então a Bíblia, não entenda alguém, e se alguém entendia assim, medite e muda o teu entendimento. A Bíblia não é um livro de 2000 anos, parte dela 3000 anos, irmão, lá no Velho Testamento. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Uma geração vem, outra geração vai, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E ela nos ilumina, e quem crer nela se salvará. E é o período da nossa vida, a geração que está viva no mundo no momento. Quem quiser se salvar, está aqui o endereço para a vida eterna. Alguém pode ir num lugar difícil, visitar um amigo, uma família. Pode ser uma periferia de uma grande cidade, pode ser no interior do Brasil, mas se tiver o endereço com toda a informação necessária, nem que for para pegar barco, nem que for para andar a pé em algum morro que nem de moto dá para ir, tendo o endereço bem escrito, a pessoa chega no lugar. A palavra de Deus é o único endereço para quem quiser chegar na glória de Deus Pai.
Por isso, o apóstolo orientou, naquela época, e é válido, é moderno, é atual, é eficaz, é perfeita a palavra. Quem já ressuscitou com Cristo, que somos nós, que já deixamos o mundo, já descemos as águas do batismo e estamos trilhando nesta graça, irmão, nós temos que buscar o que é de cima, o que é eterno, porque aquilo que é do céu permanece, aquilo que é espiritual é para a eternidade. Este corpo é terreno, ele se formou dos minerais e das substâncias que nós comemos, que o embriãozinho, desde a formação no ventre materno, recebeu pela corrente sanguínea da mãe, que comeu a comida que veio da terra. Glória o nome do Senhor, e vai formando o embrião, o feto, nasce, continua amamentando, depois vem a papinha, vem a comida leve, até comer como um adulto uma comida sólida. Mas tudo que forma e sustenta este corpo é da terra, e isto aqui para a terra voltará. Mas dentro de nós tem o Espírito que veio de Deus e se inclina para o que é do alto. Mas há um conflito, a carne guerreia, conflita com o Espírito. E o Espírito também dá gemidos e combate contra a carne. É uma luta. Seja espiritual, irmão, e o teu destino será a vida eterna. Ai de quem é carnal, assim como a carne se inclinará para o que é da terra e poderá perder o direito da vida eterna. Então, o que diz aqui a palavra, irmão? Vamos pensar, meditar e desejar, almejar o que é do céu e não o que é da terra, porque nós estamos mortos para o mundo, mas vivemos para Deus. Já estamos mortos e a nossa vida, a vida do crente, está escondida com Cristo. Os irmãos viram e sabem que o Senhor Jesus, Ele esteve nesta terra, cumpriu a sua missão, declarou, irmãos, a sua doutrina, pregou o Evangelho. Quem crer em mim não perece, mas tem a vida eterna. Esta é a essência do Evangelho. E Evangelho quer dizer boa notícia. E essa é a melhor notícia, que há vida depois da morte da carne. Aquele que crê vai viver a eternidade. E Cristo pregou isto. Mas depois da ressurreição, Ele subiu, está com o Pai e aguardando que se complete o número dos escolhidos nesta terra. Salvo raras vezes, irmão, Ele voltou, como no caminho de Damasco, apareceu para Saulo. E ele, em espírito, acompanha a igreja, está entre nós. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele está no meio com a presença. Porém,
Ele não se manifestou com a glória que lhe foi dada, a não ser no monte da transfiguração, que ele mostrou para 3 discípulos como vai ser, mas foi uma visão rápida e desapareceu. Ele voltou no corpo humano, simples e puro dele. Mas diz aqui a palavra, irmão, quando Cristo, porque hoje o crente, assim como Cristo está às portas, está aguardando a ordem do Pai para se manifestar, o crente nesta terra também não se manifesta, irmão, no sentido de se aparecer, de se mostrar para o mundo. Não, temos a nossa vida, cuidamos do nosso trabalho, cumprimos com nossos deveres de cidadãos, cidadãs, trabalhamos, criamos família, cumprimos nossas obrigações, mas o crente está quieto. Não é hora de manifestar ainda a grandeza que nos aguarda. Estamos escondidos com Cristo, ou está escondida com Cristo em Deus, a nossa vida que vai ser manifestada. Mas quando Cristo, que é a vida eterna, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Irmãos, permita a Deus que cada um de nós consiga assimilar, consiga entender a grandeza do que está escrito aqui, irmão. Os irmãos vejam uma nação potente, belicosa, com armas de guerra modernas, eles não veem a hora de manifestar o poder. Se não tiver uma guerra, eles fazem desfile público, mostram as armas, mostram as ogivas, mostram as últimas invenções. Na parte social, quem vive a vida social faz promoções, exibe, manifesta a grandeza. Os artistas manifestam corporalmente o que tem e que é de melhor. As equipes no atletismo, nas competições esportivas, manifestam num campeonato quem tem mais valor, quem tem mais qualidades, preparo e assim por diante. O crente, irmãos, está no dia a dia, não manifestamos grandeza. Ao contrário, a palavra de Deus nos ensina a sermos humildes. Mas, irmãos, imagine a grandeza que vai ser na volta de Cristo, quando Ele vier com os milhares de milhares e milhões de milhões de anjos e rodearem a terra. Em algum lugar será noite, em algum lugar será dia, em algum lugar está amanhecendo, em algum lugar está anoitecendo, em algum lugar do globo é meio-dia, em algum lugar é meia-noite, mas naquele momento a presença do Senhor, com a grandeza da sua glória, se manifestará, todo olho o verá. E o que vai acontecer com a igreja?
Quem estiver escondidinho, irmão, o pó na sepultura, o espírito no sono do justo, irmão, com o Senhor no paraíso, vai sair ali num corpo glorificado. Quem estiver vivo, num piscar de olhos será transformado, e a glória do Senhor se manifestará em nós também. Então o crente não aparece, irmão, e não é hora de aparecer mesmo, mas chegará a hora, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Os irmãos imaginem, irmãos, quem estiver num trabalho, quem estiver dentro de um coletivo, quem estiver numa repartição, vai ser um susto para todos, mas aquele que vai ser raptado, irmão, que vai ser levado para o encontro do Senhor nos ares, todos vão ver a irmã ser elevada, vão ver o irmão também, e muitos poderiam oferecer tanto ouro, tanta prata, tanto dinheiro, para ter a glória que o irmão vai ter, glória a Deus, para ter esta glória que a irmã vai ter, para ter a glória que a igreja terá a ir encontrar o Senhor nos ares. Então esta palavra é uma palavra que tem aqui ponto, irmão, exigente e de doutrina e até duro de ser pregado. Mas, irmão, o apóstolo mostrou tudo isto. Portanto, que não sejamos carnais, ele dizia. Vamos nos afastar daquilo que os membros desse corpo humano querem ou gostam ou têm tendência. Vamos repreender, vamos nos controlar pela glória que nos aguarda. Então é exatamente isto. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, aquilo que é terreno. Qual que é a glória do mundo, irmão? O homem ter toda a vaidade, fazer o que ele entende, ter, enfim, irmão, toda ligação com o pecado. E a palavra de Deus diz: mortificai os membros do pecado que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a concupiscência, a avareza, a pessoa que quer só para si, é uma idolatria a avareza, a pessoa egoísta. E tudo isto, dizia o apóstolo, em quem tem esta glória que o aguarda, deve deixar toda esta glória do mundo, pois tudo isto aqui ficará, nos quais também no outro tempo vocês viviam nelas, dizia o apóstolo, mas agora não. E despojai-vos, quer dizer, despi-vos, tira fora, também a ira. A mulher crente não pode ser uma mulher iracunda, briguenta. O crente não pode ser um homem que por pouca coisa perde a paciência, fala o que não deve, faz o que não deve. Irmão, a ira, e na ira Deus não opera. E não é ira que resolve. Cuida dos teus filhos com amor, porque a ira só distancia de Deus. Então despojai-vos da ira, da cólera. Tem pessoa que vive, irmão, com adrenalina no sangue, encolerizado, enraivecido, tem raiva do trabalho, raiva do governo,
raiva da vida, raiva da sua pessoa. Eu vi alguém na frente do espelho, moça, penteando o cabelo, dali a pouco falou um palavrão, tacou longe o pente. Tenho raiva do meu cabelo, tenho raiva do meu corpo. Irmão, vamos ter amor. A ira, a cólera, a malícia está no mundo, irmão, mas não pode estar em nós. A maledicência. Tem gente que pensa assim: eu só não cometo adultério porque não pode, mas eu fico bravo, eu também falo mal do governo, falo mal das pessoas, porque maledicência é falar mal dos outros. Irmão, quem vive, quem imagina, quem pensa, quem fala e quem age com ira, com cólera, com maledicência, ele está só cultuando o mal, e o mal vai vir na sua vida, vai vir na sua casa, vai vir na sua família. Que Deus nos guarde, irmão. Que Deus nos guarde. Mas eu nunca vi pregar isto. O governo e as autoridades merecem que fale porque estão fazendo coisa errada. Bem, irmão, tem quem faz coisa errada em todo o segmento da sociedade, mas vão dar conta, se não a justiça dos homens, a justiça de Deus. Mas e você e eu, o que é que temos que ficar falando mal? Se não der para falar bem, vamos ficar quietos, irmão. Vamos orar a Deus por eles, vamos pedir misericórdia a Deus, porque a maledicência, que é falar mal dos outros, mal da vida dos outros, mal do procedimento dos outros, não nos leva a lugar nenhum e pode nos impedir de entrar no reino de Deus e de manifestar com Cristo a grande glória que nos aguarda. Então, irmão, também não ter palavra torpe na nossa boca, palavrão, xingo, não é para o crente isto, irmão. Temos que ter palavra sã, palavra de amor, palavra de bem, palavra de bênção. Se a pessoa, diante de uma dificuldade, vem vontade de falar um palavrão, a pessoa se repreende e fala o contrário. Deus está vendo tudo, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Faça isso, irmão. Muda. Alguém que está ouvindo à distância esta palavra, muda o teu jeito de ser. Você vai mudar o rumo da tua vida. Irmão, quem pensa no mal, o mal vem para ele. Quem deseja a morte dos outros, a morte vem para ele. Olha um ponto maravilhoso da palavra, quando Herodes quis tirar a vida do menino Jesus, o anjo avisou José: foge, vai embora para o Egito. Eles já tinham ali, irmãos, ouro, incenso e mirra, que era moeda de troca naquela época, para muito tempo. Então era uma preparação para fugir para o Egito. E o anjo disse: foge para o Egito, leva o menino e a sua mãe. José creu, irmão, e diz a palavra que ele não esperou amanhecer o dia. Ele já foi logo no meio da noite mesmo. Irmão, não deixa a coisa amanhecer, irmão. Faça antes
de piorar a situação, antes do inimigo te alcançar. Foge daquilo que é do mundo. E ele foi e ficou o tempo que teve que ficar lá no Egito. Não muitos anos, mas ficou um tempo lá. Novamente o anjo apareceu para José e disse as seguintes palavras: pode voltar para Israel, vai para Nazaré, porque é morto quem procurava a morte do menino. Então quem procurava a morte, encontrou para ele, irmão. Procurava a morte para os outros, mas encontrou a dele. Irmão, não precisamos ser maledicentes, não precisamos viver com ira nem com cólera. A justiça de Deus vem na hora certa, no tempo certo, para a pessoa certa. Mas a glória de Deus aguarda aqueles que pensam naquilo que é de cima, naquilo que é para a vida eterna. Então, irmãos, a mentira não pode estar na boca do crente. Não mintais uns aos outros. Vocês estão agora como vestido de um novo homem, e diante de Deus não há acepção de pessoas. Ele ama a todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, para esta grande glória que nos aguarda, de misericórdia. Isso o crente tem que ter. Benignidade, pode pedir e buscar, irmã. Irmão, se revista de bem, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportai uns aos outros. Eu não suporto aquele irmão, eu não aguento mais aquilo lá. Marido fala, já não suporto a minha esposa. Por que há separação? Porque um não suportou o outro. Mas o que diz a palavra hoje? Suportai-vos uns aos outros. E como que dá para suportar o outro? Perdoando. O perdão é a grande chave de suportar o outro. Perdoa, esquece, ame, tenha benignidade e não malignidade. Glória ao nome do Senhor. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Assim, se alguém tiver queixa do outro, como Cristo perdoou, fazei vós também. E sobre tudo isto, quer dizer, não ter ira, não ter cólera. Olha, irmão, é uma receita. Esta palavra hoje é uma receita que vem do céu. Quem vai num bom médico pede, mas doutor, escreve direitinho que eu quero seguir a receita. Irmão, sigamos essa receita direitinho. Glória ao nome do Senhor. E o nosso destino é a vida eterna. Então ele diz, olha, suporta, e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade. A caridade é o elo, é o anel que liga-nos com Deus, liga-nos com a perfeição. E sobre tudo isto, a paz de Deus, para a qual foste chamado, que excede todo entendimento, irmão, de raciocínio científico, matemático, humano. A paz de Deus vai além de tudo isto. Domine os vossos corações e sede agradecidos. E no mais, servir a Deus com alegria, com oração, com salmo, com cântico, e ainda mais, tudo que fizermos, vamos fazer em nome do Senhor Jesus. O irmão vai começar alguma coisa, irmão, comece em nome do Senhor Jesus. Seja na tua vida, na tua família, no teu trabalho, na tua vida espiritual, sobretudo. Faça o que você tiver que fazer,
em nome do Senhor Jesus. Irmã, vai iniciar alguma coisa? Palavra, obra, plano, desenvolvimento de alguma coisa? Faça em nome do Senhor Jesus. E sejamos agradecidos. Sabe a ordem da palavra hoje? Começar de mim. E é para o irmão e para a irmã. E para quem está conectado online. Pare de pedir muito na tua oração. E começa a agradecer mais. Peça menos e agradeça mais. Mas eu não tenho do que agradecer. Estou doente. Estou provada. O que eu esperava não veio. Agradeça a Deus por isso. Senhor, eu não entendo, mas a tua palavra mandou te agradecer. Eu te agradeço porque não aconteceu o que eu queria. Certamente tu sabes e me livrou de algum mal. Glória ao nome do Senhor. Sejamos agradecidos por tudo o que acontecer, irmão, porque Deus está no comando, está vendo o amanhã que você e eu não vemos. E se o Senhor não te deu, se o Senhor não te permitiu, Ele sabe do que te livrou. Seja agradecido até na enfermidade que você tem e até na prova que a irmã está passando. E a paz de Deus, que excede entendimento humano, virá na tua vida. E por esta palavra hoje, e autorizado aqui pelo poder da palavra, assim como Cristo estendeu as mãos aos discípulos e disse: paz seja em vós, hoje pelo poder da palavra, paz seja na tua vida, irmã. São as mãos do servo de Deus, mas é a palavra que está autorizando. Paz seja na tua casa, paz seja no teu matrimônio, paz seja na tua vida, servo de Deus, paz seja na tua causa. É a palavra, Deus seja louvado. Vamos unidos a agradecer a Deus.